que a gente entende de memória quando a gente vai tentar reestruturar um lugar, né? Já que ele está sendo feito algo nesse sentido, né? Como fazer esse projeto de restauro? A experiência da gente caminhar para esse espaço. Imagina você andar por esse espaço com as famílias vivendo aí. Uma das primeiras ações do restauro da Vila Itororó foi demolir praticamente todos os puxadinhos, né? Então aí você já está narrando e contando a história. Está produzindo história nesse sentido, produzindo a experiência que a gente vai ter hoje. Aqui vocês estão escutando uma outra história, mas talvez muitas pessoas não passem por aqui e não vão escutar essas histórias. Né? Vocês falaram de um incêndio na Terra Santa. Tá, vou falar um pouquinho do caso de Faiola. Isso, o texto do Abílio Ferreira, ele passou por aqui cerca de 3 anos, no início da década de 80, e começou a se integrar com o Quilombo hoje, que é esse coletivo que até hoje atua editando esses textos de escritores e poetas negros. Isso é uma criação dele ambientada na Vila Itororó. Então, essa vivência aqui de 3 anos, um relacionamento que ele teve também, enfim, inspirou esse conto. Também, acho que inspirado também numa estrutura do conto da Lígia Fagundes Telles, eu acredito, que é o Pôr do Sol. E é uma criação, na verdade, o incêndio. É uma ficção, né? Mas aí a gente, enfim, abre também possibilidades aí de imaginar os fogos, né? O fogo é muito presente nesse processo de urbanização, mas a gente lembra da prefeitura do Kassab ou outras recentes, o incêndio no Paissandu, o incêndio na favela ali na Radial Leste, no Moinho. O incêndio, o fogo, infelizmente, é uma forma de produção do espaço, né? Violentando, obviamente. Né? Então tem um jogo aí que passa por aí também. A gente vai falar de fogo brancos também, né? Às vezes as coisas não parecem tão visíveis, né? Queima das coisas, né? As pessoas ainda foram para pagar aluguéis sociais durante 5 anos, para depois de 5 anos elas começarem a adquirir, a comprar o imóvel. Né? E o que eu tenho dito é isso: para que comprar um imóvel se você era dono de um? Né? Mas as questões são muito profundas, as pessoas, óbvio, queriam sair daqui, muitas queriam sair pelas condições precárias, por essa pressão. Imagina, se desde a década de 70 se está sendo ameaçado, uma pessoa que tem 30, 40 anos cresceu sendo ameaçado de sair da sua casa. Imagina que essa sensação, polícia invadindo casa, esse arco que a gente tem que pensar também. Né? Eu acho que pegando o gancho essa história de que a vila já vinha sendo ameaçada de despejo dos moradores, né, vinha sendo ameaçados desde a década de 70, com constantes mudanças do projeto de transformação da vila, eu acho que isso mostra muito, é um microcosmo do que é o processo político do país que nunca abriu mão desse apartheid, né, e é um processo que sempre priorizou a cidade como negociação, né, como moeda de troca. Então eu acho que esses espaços vão se tornando romantizados do ponto de vista do patrimônio, porque você vê com uma certa beleza, com uma certa estética, as ruínas, as destruições, os incêndios, o que restou desses incêndios. E aí eu acho que é sempre isso, é uma repetição de histórias apagadas, porque a cidade existe muito, principalmente por conta da história das pessoas e do movimento delas, no movimento de sobrevivência, né? E assim, saber que a vila passa por um processo de ameaça, tendo passado por várias gestões municipais, estaduais e inclusive federais, a gente percebe que isso nunca deixou de ser o norte, né, da política como um todo. Então, assim, é muito... enfim, é evidente que isso tudo é muito lamentável e claro, né, como um projeto político de morte mesmo e de exclusão,
E aí eu acho que a gente tem que fazer essa autocrítica, né, do nosso lado político, de entender por que a gente não conseguiu, né? É lógico que a gente sofre muita pressão, mas a gente, eu, o Jorge, todos esses grupos que ele falou, a gente, por muitos anos, eu acho que existe uma vitória da gente ter conseguido ficar em resistência aqui junto dos moradores por mais 8 anos, senão esse processo de despejo já teria acontecido, né, logo que veio a desapropriação em 2006, ou ainda nos anos 70, talvez, né? Então parece que se espera de 70 até 2006 que se degrade o espaço para justificar tecnicamente que o prédio vai cair, que a estrutura não é habitável e tudo mais, e questões de saneamento, etc. E a gente sabe que isso também é um projeto, o abandono, né? Então eu acho que isso nos diz muito sobre que projeto político agora mais do que nunca está em curso. O próprio Abílio fala, a vivência dele da Vila Itororó, né? 30 anos nos separam para a gente se encontrar. 20 anos nos separam na Vila Itororó, né? O Abílio estava em 80 e eu estava aqui em 2008, 2009, 2010, até 2013. Ele fala, agora que ele voltou à Vila, é isso, né? Porque o nosso encontro gerou essa retomada, a Vila, o Casa de Faiola, o próprio texto, né? Não era, imagina, nem virar teatro e a gente transformou. E o Abílio fala que a Vila degradou-se muito. Então, os anos 90 são fundamental para aprofundar essa degradação que vai justificar essa retirada também. Porque é isso, é óbvio que tinha riscos, né? Agora vocês têm que descer tudo com capacete, mas e as crianças que estavam aí antes? Né? A gente está falando, é fundamental a gente, isso que a Aline falou, e a gente expandir isso para a cidade, né? Então eu estou junto com o Abílio nessa militância do Cemitério dos Aflitos, a gente pensar que ali na Liberdade, na Praça da Liberdade, onde foi durante muitos anos o Largo da Forca na cidade de São Paulo, onde pobres, indigentes, negros, indígenas, escravizados eram enforcados e jogados no cemitério ali para baixo da praça, uma quadra para baixo ali na Capela dos Aflitos. A Capela dos Aflitos é a única coisa que restou. Imaginar que a Cúria Metropolitana loteou o cemitério com os corpos lá embaixo. Então a gente está falando sobre um apagamento, sobre um genocídio secular, e acho que se a gente quiser falar sobre justiça e reparação, acho que todo mundo que estiver de acordo com as coisas que eu estou falando aqui, a gente tem um compromisso de narrar outras histórias, de contar essas histórias, porque eles têm a máquina, eles têm grandes instituições nacionais, estaduais, internacionais, para produzir esse espaço aqui. E a gente tem isso aqui, para falar contra essas histórias. Então a gente está falando desse apagamento da presença negra. O Abílio também organizou uma publicação sobre o Tebas, um arquiteto negro, que produziu as igrejas, as ornamentações das frontarias das igrejas do Triângulo, do Centro Velho, Igreja do Carmo, Largo São Francisco e a antiga São Bento e a antiga Sé, inclusive, também. E onde está essa história? Então, é isso. Isso é uma ação, porque reintegração de posse? Isso também trazer um pouco uma menção direta à reintegração, à posse da Érica Malunguinho, uma deputada negra, trans, nordestina, primeira deputada trans do Brasil eleita, que tem a mandata quilombo aí na LESP, então uma menção imediata a ela. Isso também é um termo que a Beatriz Nascimento, uma historiadora negra, vai falar na década de 70 sobre a reintegração de posse, a posse do espaço, a posse da alma, por isso que a gente vai trabalhar com vários segmentos também. A posse literária, a posse teatral, a posse espacial, a posse imagética com as fotografias que a Alicia realizou, que estão expostas lá no galpão, que foram tiradas na semana da primeira desapropriação, logo após a primeira desapropriação. Né? Então a gente está falando de recolocar essas histórias na nossa experiência
para que a gente tenha essa materialidade, para a gente saber que o povo negro construiu essa cidade, assim como os migrantes nordestinos constroem cotidianamente. A gente sabe o contexto destruidor no qual a gente está inserido. É bem verdade que esse projeto podia ser bem pior do que é, né? A gente não estar nem aqui dentro, mas a gente ainda acha brechas, então é preciso ocupar os espaços para dizer e enunciar outra possibilidade de sociabilidade, né? A gente está falando que cidade que nós todos queremos aqui. Uma cidade que tem pessoas passando fome aqui ao nosso lado, ou demoram 3 horas para chegar aqui no centro, para ter um subemprego, né? Como a vida das pessoas aqui que sustentaram essas paredes durante 40, 50 anos e não levaram nada disso aqui. É isso que a gente espera da nossa cidade. E só o esforço coletivo nosso é possível de transformar essas narrativas. Só a gente crendo e agindo para que outra coisa se configure, porque é isso que a gente tem desde o início do processo colonial, né? A gente também está trazendo essa discussão de alguma forma da negritude, da indianeidade, da nossa miscigenação, mas dessa miscigenação que não vai nos livrar do racismo. Tororó, nome tupi, Cachoeira Pequena, quem deu esse nome para aquela nascente? Quem foram os povos que beberam água aqui primeiro, identificaram que isso aqui era um solo sagrado importante, né? E a Vila Itororó, na década de 20, já vai gentrificar a população negra aqui dessa região. A gente está falando Liberdade, Bexiga, terreno de fundo de várzea desvalorizado. A gente está falando dessa presença negra expulsa no início do século, expulsa ontem. Outra coisa também por causa dessa questão de estar trabalhando ali, bem deteriorado, né? Você não estava correndo risco de vida? Sim, não, tempo atrás? a gente respondeu já, sim, eles estavam em condições precárias. Então, assim, se a pessoa não quer sair, acho que o bem dela ela não tem que sair, né? Porque ele foi até construído, não só por questão de tempo, mas por questão de, alguém mesmo comentou que foi um projeto inovador, assim, não foi uma coisa muito bem elaborada. Então, com o tempo que se passou, o prédio estava bem deteriorado já naquele momento que as pessoas, porque foi a primeira leva de pessoas que saíram na rua, que de repente entenderam isso. Acho que o Jorge falou isso agora há pouco, que a ideia do poder público é essa mesmo, né? Eu não vou cuidar daquele lugar, vou deixar aquele espaço ir se deteriorando, para aí eu ter uma desculpa para dizer, olha, vocês têm que sair. Isso aqui estava tombado desde a década de 80. O Mas poder público, quando ele tomba um bem, ele tem obrigação de sustentar. Não é óbvio que isso não acontece, isso é legislação, né? Sim, era privado, a propriedade era privada, mas quando o poder público tomba, ele diz que ele tem interesse público para o patrimônio da cidade. Então, sim, as pessoas estavam em condições precárias. Ninguém está falando aqui que as pessoas deviam continuar aqui vivendo em condições precárias. De nenhuma forma. Por que as pessoas não podem voltar agora que as casas estão prontas? Essas pelo menos aqui. É óbvio que há 1000 questões. Ela estava hiperadensada, tinha mais gente do que ela comportava, enfim. Mas por que a gente não pode construir a Vila Itororó junto? Por que tem que tirar e falar, agora quem vai desenhar e vai dizer o que é o que? Somos nós. O poder público, as instituições privadas, as logomarcas que patrocinam o Canteiro Aberto, IBM, Itaú, Instituto Goethe, SESC participou, o USP também participou ativamente. Então a gente está falando de coisas grandes. E por que os moradores não participam desse direcionamento como autores? Por que a gente, como população, não é autor dessa cidade também? Por que a gente não narra junto? A gente tem que ser sempre espectador e vítima
dessas violações todas? Eu queria falar. Eu sou engenheiro civil sanitarista e em saúde pública a gente usa uma expressão higienismo. Essa narrativa é uma narrativa claramente higienista. A gente tem que discutir uma coisa que foi falada, que é o direito à memória. A nossa memória é totalmente apagada. Ou a gente sabe que o rio Tietê não era esse rio retilíneo da marginal. O rio Tietê, sabe o que significa? Rio Cobra, não é Rio das Cobras. Rio Cobra porque, entre outras coisas, quem conhece um pouquinho de São Paulo, ele chegava na beira da igreja da Candelária, lá na Vila Maria. Aí faz uma retificação do rio Tietê, e o Pinheiros também, e destina para quem? Foi para a senhora? Provavelmente não. E a gente tem memória do que é esse rio, do que foi esse rio? Aí tem a reclamação quando ele se aborrece e diz, sai daí, né? Às vezes ele se aborrece. Então, tem essa questão do direito à memória, que é um direito. Quando o fogo amigo, e quando você fala esse negócio do risco, o risco é construído. O risco tem dono, tem assinatura. E às vezes ele é apagado porque não faz bem. A gente saber quem patrocinou esse risco. Às vezes tem até um registro profissional desse risco. E a gente tem o apagamento constante dessa cidade. O direito à memória é negado diariamente. É tão negado que a gente não sabe que o Itororó está aqui embaixo da 23. A gente sabia? Que tem um outro embaixo, né, que você vai falar lá para Negabaú. Tem toda uma história. E a gente opta pelo apagamento. Às vezes por ingenuidade. Às vezes é porque a gente gosta de ser usado. Fala-se de política de congelamento. Tem uma tese, eu e a Marília estamos há 7 anos na Baixada do Glicério, outro território com características próximas ao Itororó, também um território histórico de marginalização, enfim. E tem uma tese de um cara chamado André Luiz Canton, que ele vai analisar o tombamento contraditório das casas que tem lá. Tem casas tombadas, coloniais, que são cortiços, na Baixada do Glicério. E ele vai fazer essa discussão, por que o poder público tomba, mas não preserva e não mantém, não faz a manutenção, né? Para o proprietário é muito caro e para o proprietário é muito mais rentável ele alugar como cortiço, né? Aí ele vai falar do tribunal lá, que tem uma propriedade do tribunal ali da João Mendes, que é proprietário de um terreno lá, que agora é um estacionamento. Então imagina quanto vale aquele terreno ali na Sé, que é um estacionamento hoje. E tinham casas tombadas ali. Imagina que o nosso Tribunal de Justiça demoliu casas tombadas, né? Enfim, bom, quem vai falar de justiça com os nossos justiceiros aí, né? Mas ele vai falar em uma política de congelamento. Eu congelo os investimentos públicos naquela região para gerar desvalorização ao longo do tempo, geracionalmente. A gente viveu isso, todo mundo aqui, eu acredito que lembra que era mais drasticamente a Praça da Sé na década de 90. Todo mundo tem essa memória de lembrar do que isso soa, né? E depois a região da Luz, né? A gente tem projetos que é isso. O capitalismo propriamente dito, ele vai desenhar aonde o investimento vai girar ou não girar e depois ele volta a ocupar aquele espaço, consegue lucros exorbitantes.